Perdão, Apocalipse capítulo 17, de 7 em diante. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas se tornará a aparecer. Já decodificamos isso aqui, certo? Que é aquele sinal de uma aparente ressurreição, que essa besta, que é o anticristo, e vai tentar ali cooptar o coração da humanidade ali, né, dominar para que seja adorado. A gente já viu, aqui está bem claro para quem perseguir. Versículo 9 agora. Aqui está a mente que tem sabedoria. Lembra que é o anjo que está falando com João, né? Aí ele fala assim, aqui que é a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, olha de novo, né, a sinalização do evento aí, para a gente ver a importância desse evento, dessa besta que vai acontecer uma aparente morte, ressurreição. Isso aqui é importantíssimo. A semana passada eu identifiquei esse como o sinal mais importante para identificarmos o anticristo. Ele foi falado 3 vezes, né, no outro capítulo, aqui 2 vezes. Então, se a gente quer descobrir realmente, eu acredito que não vai ter dúvida nesse momento. Porque aqui está levando a grande quantidade dos habitantes da terra a seguir essa besta, devido a esse evento significativo e mundial. Então, não tem muito aqui dúvida que se esse evento acontecer. Tá? Versículo 11. De novo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte do 7 e caminha para a destruição. Agora do 12 aqui. Os 10 chifres que você viu, o anjo fala, são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito, presta atenção aqui nessa questão importante. Estes reis, eles têm um mesmo propósito, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então você percebe que vai existir um momento que... Lembra que eu falei se é literal ou não? Eu não sei. Se são 10 de verdade, se é um número simbólico, eu não sei. O que eu sei é que vai haver um momento que governantes, reis, outros reis de nações, eles vão se submeter a essa besta que a gente já sabe que é um ser humano político que vai estabelecer um governo que as outras nações estão se submetendo a ele, tá? Então isso é importante. Isso aqui, se a gente vê quadros se montando nesse sentido, é significativo, tá? E aí ele continua dizendo o quê? Versículo 14. Esses reis, eles vão fazer o quê? Lutar contra o cordeiro. Tá? Então os reis da terra vão se juntar junto com essa besta e eles vão fazer luta contra o evangelho, contra as coisas de Deus, e aqui especificamente contra o próprio Cordeiro de Deus, né? E o Cordeiro, obviamente, os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então quem vai vencer no final? O Cordeiro e a igreja. E aqui ele chama a igreja daquele, você lembra lá? Aquele que perseverar até o fim, seja fiel, não é? Aqueles que permaneceram naquele momento difícil que a besta perseguiu, e esse pessoal foi fiel até o fim, estes são vencedores com o Cordeiro. É o que ele está falando aqui. Aí, no versículo 15 em diante, eu vou ler, mas eu vou retornar ali, tá? No versículo 14. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas.
Os 10 chifres que você viu e a besta, esses, aqui acontece a ruptura da Babilônia, desse sistema de prostituição mundial. Lembra que a prostituição é uma prostituição de idolatria, também de imoralidade, né? É uma perversão à aliança com Deus, tá? E você vai ver que esse reino, essa Babilônia, ela vai acontecer que ela vai se romper por dentro, vai ter uma implosão, vai acontecer alguma coisa que esse reino vai se dividir. Porque você percebe aqui, ó, que ele fala no versículo 16, os 10 chifres, quer dizer, que você já sabe que os 10 chifres estão os reis, e a besta, que é um outro rei, governante. Eles vão começar a odiar a prostituta. Quem é a prostituta? A Babilônia, a cidade, o sistema. Então vai haver um conflito entre um sistema montado, entre poderes individuais contra esse sistema. Quer dizer, o sistema vai se ruir, ele vai se romper. Isso já é um julgamento de Deus. É isso que a gente tem que entender, tá? Mas olha que interessante. Eles a deixarão esse sistema, né, esse governo mundial, esse sistema mundial ali, que fazia com que eles também trocassem questões financeiras, luxos, né, poderes, status mundiais. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. É uma questão simbólica aqui, obviamente. Versículo 17, porque Deus incutiu, olha que interessante, Deus está por trás de todas as coisas, Deus não perde o controle em nenhum momento. Lembra que no capítulo 4 e 5, Deus está no trono. E aqui é muito claro, porque normalmente, quando fala que Deus está por trás, a palavrinha que a gente já sabe é aquela palavrinha, foi dado, foi permitido, não lembra disso? Aqui ele está claro que é Deus quem incutiu no coração dos reis e da besta que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. Deus está fazendo isso. Por isso que esse medo que a gente tem, nós cristãos, nós não podemos ter. Porque essas coisas, elas vão acontecer, e elas vão acontecer segundo um propósito do próprio Deus. E isso eu sei que é difícil para a gente entender, né? São crises nossas, como acontece, como que Deus está, né? Mas a Apocalipse deixa muito claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada foge, nem a maldade do mal, né? A maldade do mundo, inclusive contra o seu próprio povo, Deus está assim, nossa, né? Perdi o controle. Não, gente, não existe esse perdi o controle. Está tudo de acordo com o plano e propósito final de desenrolar o livro, o rolo final. Tá? E aqui ele é muito claro. Aqui ele está falando, Deus foi quem incutiu no coração dos 10 chifres, dos governantes, que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo. Deus vai fazer com que eles ainda tenham comum acordo, coisas que os governos não têm. Eles vão conseguir se unir literalmente, o coração deles vão estar unidos para cumprir e executar o propósito que Deus quer que aconteça, que é que eles deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então olha que interessante, essa grande cidade, esse grande sistema exerce influência sobre os reis da terra. Porém, os 10 reis e a besta vão se virar contra esse sistema. Vai haver uma desestrutura. Então, em algum tempo, Deus vai executar todo mundo e criar uma confusão, como a Babilônia, né? A Torre de Babel, para romper-se o sistema, porque aí o Cordeiro vai vencer. É o final, é o Cordeiro vindo e acabei com a Babilônia, acabei com o sistema, a besta vai ser vencida, tudo vai ser submetido eternamente ao controle de Deus. Então esse é o raciocínio aqui que a gente precisa entender que está acontecendo, né? Eu vou tentar não voltar para muito detalhe, que eu acho que não compensa, né?
Eu não vou entrar aqui no mérito do questão dos 10 reis. Tem várias especulações. Eu acho que, lembra que eu falo? Não vale a pena, né? Pode ser 10 reis literais, podem ser 10 reis representando uma totalidade dos reis que no final estarão sob o domínio para governar outros, quer dizer, uma aliança de reis que estarão com a besta. Nunca esqueçam que a besta é um ser humano. Nunca esqueçam que a besta é um ser humano, né? A palavra besta aqui, ela é figurada, simbólica, para representar um ser humano que vai governar de forma desumana, bestial. Isso aí está claro para a gente, né? Então, toda vez que eu falar besta, lembra que nós não estamos falando de nenhum animal. Nós estamos falando de um ser humano, e de um ser humano que vai ser aparentemente bom, salvador, sinais, maravilhas, junto com o falso profeta, que vai ser adorado, que vai ser ovacionado, que vai ser seguido, que vai ter a fidelidade dos reis, das pessoas da terra. É isso aí. Essa é a besta. Então não é tão assustador assim, né, como a gente pensa, porque há engano, lembra? Há engano no negócio, tá certo? Então aqui eu acho que está bem encaminhado ali. Outra coisa que eu quero notar aqui, você lembra no versículo 14 que ele fala que o Cordeiro, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? Esse termo aqui é muito interessante. Por quê? Porque existia, gente, no Império Romano, um desejo dos imperadores por esse título aqui. Você fala, mas o imperador não era chamado só de Senhor? Não, eles tinham reis vassalos. Eles, por exemplo, Herodes, não era chamado rei ali? Rei dos judeus? Herodes era numa região que ele era considerado rei. Ele não era um rei, tem toda uma história ali, mas ele quis esse nome. Então eram pequenos reis e outros reizinhos pequenos do império, que o imperador deixava eles se chamarem reis. Só que ele se chamava então rei dos reis. Eu sou o Quírios, o Senhor dos senhores locais. Então Jesus vem contrapor um desejo ali dos imperadores de divindade, como a gente tem falado. Por isso o culto ao imperador. Ele vem contrapor e fala, não, o verdadeiro Senhor dos senhores é o Cordeiro. O verdadeiro Rei dos reis é o Cordeiro. Não são os impérios humanos, não são os governantes humanos, não são os imperadores. É um ato, se você entender o que eu estou falando aqui, você vai entender que na época, esse escrito era também um ato político. Por isso a perseguição do império aos cristãos, quando começaram a falar isso, gente. Imagine um cara que achava-se divino, que achava que todo mundo tinha que prestar culto a ele, ao império, que construiu templo a ele e localidades de culto ao império e ao imperador, que tinha uma divindade chamada Roma para representar o Império Romano, e que eles acreditavam que um cidadão que não adorasse os deuses romanos, nem a deusa Roma, e nem ofertasse aos deuses pelo imperador, ia desconstruir a sociedade romana, ia ser um mau cidadão, ia atrapalhar a estrutura. O que você acha que o cristão, na época, que se impunha e falava, não, meu único Senhor é Cristo, não é o império, não vou adorar outro rei, porque ele é o Rei dos reis. Isso era um ato profético, político, de afronta, de confronto. Por isso essa confissão pública trazia complicações públicas para eles. Entende? Esse é um nível de cristianismo que foi vivido numa época que contrapôs o império. Só que chegou um momento que o evangelho entrou tanto dentro do Império Romano. Paulo mesmo, na época de Paulo mesmo, se você ler a carta dele aos Filipenses, ele dá uma saudação ali aos da casa de César. Não sei se você lembra. Quem que são os da casa de César? É o pessoal, gente, né, que cuidava, os soldados que cuidavam, né, da guarda pretoriana, chamada do pretório, da casa do imperador. O evangelho entrou lá dentro.
Paulo, preso no Império Romano, ele pregou para os soldados se converteram. Gente importante do Império se converte. E o Evangelho começa a minar a estrutura do Império Romano, de tal forma que no século IV, terceiro para o quarto, a gente sabe que, nós não estou falando que foi bom, mas a gente sabe que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Aí a gente teria que estudar, porque tem outros problemas aí para frente. Juntou Estado, igreja, né, virou uma bagunça. Aí a igreja não era mais perseguida, ela começou a perseguir, fazer um monte de coisa errada em nome de Deus, virou uma baderna. As cruzadas, aí depois vem a época das cruzadas, né? Então virou um problema pior, porque aí eles começaram a fazer o que Jesus nunca mandou eles fazerem, por força militar imperial. Aí a igreja se tornou o império que perseguia outros. Quer dizer, ela ocupou um lugar que não era o lugar dela. Aí é um outro problema, tá? Mas até o século III para o IV ali, você tem uma intensa perseguição por cristãos que estavam contra o quê? O governo bestial romano, que simboliza o governo bestial dos finais dos tempos. É isso que nós estamos vendo que vai acontecer, tá? Então, o rei dos reis ali é Jesus, é o cordeiro, né? Não é mais o imperador e nenhum líder de governo humano ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma anotação importante. Para a gente terminar hoje aqui, então, eu vou fazer um resumo, uma contextualização, e a gente encerra o capítulo 17 e inicia o 18, tá? Então, deixa eu só ler aqui esse resumo. O capítulo 17 de Apocalipse revela de forma impressionante a soberania de Deus. Mas peraí, está falando isso que a gente tem que entender. Por trás de tudo isso, existe o versículo 17, dizendo que Deus incutiu isso tudo. Deus é soberano sobre os acontecimentos, tá? A isso, gente, é importante. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus e que Ele governa o mundo. Ele é o Senhor dos senhores, tá? Então, põe isso no seu coração. O capítulo 17 de Apocalipse revela de forma impressionante a soberania de Deus. Apesar das maquinações e ações perversas, o capítulo todo, agora estou fazendo um resumo do capítulo. Apesar das maquinações e ações perversas dos poderes malignos descritos, Deus dirige toda a operação, chegando até mesmo a pôr no coração deles que realizasse o seu propósito, ao fazer com que esses poderes se voltassem contra a prostituta, a grande Babilônia, e a destruíssem. Então eles mesmos que se alimentaram da grande cidade, vão destruir a grande cidade, e depois serão destruídos pelo Cordeiro, né? Essa visão ressalta a majestade e a sabedoria divina, oferecendo uma mensagem de esperança aos cristãos perseguidos ao longo da história. A sessão final, antes do retorno de Cristo, começa com a visão da grande prostituta, que simboliza Roma, os impérios arrogantes da história e, de certo modo, todas as nações corruptas. Isso está claro? Então a Babilônia representa Roma, a Roma histórica da época, representa todos os impérios após bestiais semelhantes a Roma e todas as nações corruptas contra Deus. Esse sistema está montado. O mesmo anjo que autorizou os juízos da taça promete a João que ele verá a condenação da Roma e da prostituta, né, da grande cidade. Um aspecto notável desse capítulo é que o anjo interpreta os elementos da visão para João, fornecendo a base para compreender os símbolos apresentados. A descrição do versículo 3 a 6 expõe os pecados de Roma e outras nações perversas: idolatria, blasfêmia, imoralidade, o luxo sedutor, né? Lembra? Nas pérolas daquela prostituta, né? Da púrpura, do vestido, tudo isso fala o quê? Da luxúria desse sistema mundano, contrário às coisas de Deus. Esses pecados não se limitam a Roma, pois ela seduziu outras nações aí pelo mesmo caminho.
A ênfase do luxo prepara o leitor para o capítulo 18, que a gente vai entrar, onde o julgamento de Roma é aprofundado. Deus considera tais pecados como imundície repugnante. Imundície, nós vimos isso no versículo 4. A Babilônia, como mãe das abominações, não apenas cometeu esses pecados, mas os propagou, né? Não apenas cometeu, mas propagou, influenciando outras nações e se embriagando com o sangue dos santos. O que quer dizer? Perseguição à igreja. Deus já havia prometido vingança pelo sangue dos mártires, capítulo 6, e essa promessa está prestes a se cumprir. A explicação sobre a besta destaca sua ressurreição enganosa, que era, já não é, mas voltará, que lhe confere poder e atrai a adoração do mundo. Contudo, seu destino será selado, ela irá para a perdição e será derrotada pelo Cordeiro. Deus permanece soberano e a condenação do mal é certa. Os detalhes sobre a besta explicam como ela alcança poder através do apoio dos 10 reis, que lhe cede autoridade. Seu objetivo final era guerrear contra o Cordeiro, mas sua derrota é inevitável. Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, triunfará, e os fiéis que o acompanham triunfarão juntamente com o Cordeiro. E por fim, o propósito real dos poderes demoníacos é revelado quando a besta e os reis aliados se voltam contra a própria prostituta e a destroem. Deus em sua soberania permite, Deus em sua soberania permite que a natureza autodestrutiva do mal se manifeste plenamente, cumprindo o seu propósito da justiça retributiva. Assim a Babilônia é destruída pelos próprios poderes que a servia. É isso que está acontecendo. E as palavras de Deus, como diz no versículo 17, que profetizaram o julgamento final do mal, serão finalmente cumpridas. Esse é o resumo do capítulo 17, tá certo? E hoje então a gente inicia, vamos dar hoje o pontapé inicial no 18. Versículo 1 a 3. 18, de 1 a 3. Aí João fala assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: agora aquilo que João esperava, lá no versículo 1 do capítulo 17, é anunciado para ele, a queda da Babilônia. E ele fala: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É interessante que ele fala da queda, mas ele volta a mencionar o que ela fez com a terra. A tamanha importância do que vai acontecer nos sinais dos tempos. Você vai ver o que? Gente, enriquecimento à custa de luxúria, à custa de corrupção, de ganância, de massacrar o ser humano, o próximo, pessoas. Esses são os governos bestiais, Gente, você acha que vamos deixar o Brasil de lado, senão a gente entra na questão política partidária, porque não é o que eu quero. Mas vai para alguns países que eu conheci, por exemplo, conheci um pouquinho de Moçambique, de Angola, da África. Em Moçambique mesmo, quando eu fui lá, hoje agora está em guerra civil agora, de novo. Situação delicadíssima lá, agora. Um país que mal se recuperou de uma guerra civil, entrando em outra. Tá? Por causa de questões de poder, de governos autoritários. Um governo que estava há 40 anos no poder, a hora que perde por eleição, não quer largar o poder e faz guerra contra o seu próprio povo. Governo bestial.
Entende o que eu estou falando? Aí você vai lá, você fala assim, é um país pobre. É um país pobre. É um país onde a maioria da população vive num estado de pobreza. Ao ponto de, quando eu estive em Maputo, que é a capital, uma grande parcela da população de Maputo, da capital, significativa, sim, até, morar no lixão. E quando eu estou falando do lixão, eu estive nesse lixão, nós entramos, fizemos um culto dentro do lixão. O lixão que eu estou falando é lixão mesmo, eu estou falando de montanhas que chegam na altura da caixa, montanhas de lixo. Montanhas de lixo, um lixo assim enorme, aí vai aquela montanha, depois uma planície assim, depois um monte e tal. E pessoas e crianças que na época perderam seus pais na guerra, eram órfãos. Mulheres que não tinham renda, viviam do lixo, moravam no lixão. Aí você fala assim, é um país pobre, sim, mas é um país de bilionários. Políticos bilionários, que roubam o dinheiro do seu povo e massacram a população. Você acha que Deus não vai cobrar isso? Essas coisas que a gente tem que entender, essa justiça, essa falta de justiça dos governos, eles vão responder diante. É isso que a Bíblia também está falando. Eles vão prestar contas da quantidade de gente que eles mataram de fome. Essas injustiças, Deus olha e fala, isso é injusto. Porque a gente se coloca numa posição, às vezes, querendo julgar Deus. Muito difícil, cuidado com essa posição. Eu já vi algumas pessoas em crise, alguns conversando comigo, alguns adolescentes. Eu lembro de uma moça jovem. E por que Deus não impede, né? Fulano de tal de matar, de fazer o mal? Deus não é injusto, né? Deus tal. E na verdade a lógica bíblica é o contrário. É Deus que está olhando para a humanidade falando assim: vocês vão prestar conta, porque eu nunca disse para vocês fazerem isso. É vocês que vão prestar conta. O assassino vai prestar conta, o corrupto, aquele que matou, vocês vão prestar conta comigo. Porque isso não era o que eu criei vocês para fazer. Vocês se desviaram da minha aliança, quebraram, se corromperam, ficaram malignos, mataram uns aos outros. Vocês vão responder. A gente quer botar Deus, ao contrário, no banco do réu. Deus, porque o Senhor está fazendo. Não, não é Deus que está fazendo isso. É Ele quem é o Criador e falando, porque vocês estão vivendo assim. Porque vocês continuam quebrando a aliança. Porque vocês continuam odiando uns aos outros. Porque vocês continuam colocando ídolos em primeiro lugar e bagunçando a vida e a terra de vocês. Na verdade, é nós que vamos prestar conta, não é o contrário. É Ele quem vai exigir respostas da humanidade e principalmente desses grandes e poderosos que tinham poder político, econômico, para trazer uma melhora de vida à população, que eles tinham autoridade. Porque toda autoridade vem de Deus, não é isso que a Bíblia fala? Então você acha que eles não vão responder? Deus vão responder. E Apocalipse está mostrando justamente os poderosos tendo um encontro com a ira, a face do Cordeiro. Como dizer, caiu a casa agora, caiu a casa, vocês vão responder. E no meio de nós vimos isso já, no meio de todos os juízos, Deus ainda esperava o quê? Arrependimento. É o que nós falamos do amor de Deus. Apesar de toda a loucura do ser humano, Deus trouxe os juízos, dos selos, das trombetas, das taças, esperando que eles falassem: Deus, tenha misericórdia de nós. E Deus ia ter. Olha, o mais, né, interessante e assustador é que Deus ia ter. Como Deus vai equilibrar a justiça, gente, a gente não sabe. Eu sei uma coisa: Deus é justo. Eu tenho uma coisa no meu coração, que um dia, na eternidade, nós vamos olhar todas essas injustiças e coisas que nós questionamos.
e ver como Deus vai fazer a justiça com tudo, e a gente vai olhar e a gente vai adorar a Deus e vai falar assim, daquele jeito que eles fizeram aqui, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Nós vamos olhar e vamos falar assim: Deus, não imaginava que poderia ter um caminho tão justo como esse. Não tinha jeito de fazer justiça melhor do que essa. Vamos adorar porque os seus caminhos são perfeitos e justos. Porque Deus não pode negar a sua própria natureza. Lembra domingo que eu falei da natureza? Ele é amor, mas ele também é justo. Deus não tem como negar. O amor dele está banhado de justiça, a justiça está banhada de amor. A natureza de Deus é essa. Deus não precisa se esforçar para amar. Ele ama por natureza. Deus não precisa se esforçar para ser justo como nós. Tudo que ele faz é perfeitamente justo, e nós vamos ver isso. Nós vimos duas vezes no céu a justiça de Deus sendo cantada em Apocalipse durante os julgamentos. Não sei se você vai lembrar. E essa justiça vai ser cantada por nós, porque nós vamos nos maravilhar. Como eu nunca imaginava que a balança da justiça do mundo pudesse ter sido feita desse jeito perfeitamente. Eu não consegui imaginar. Como que Deus consegue salvar um assassino que se arrepende, e mesmo assim ser justo com aquele que foi assassinado? Cabe na tua balança isso? Não cabe. Deus vai fazer algo que nós vamos olhar e nós vamos falar assim: Deus fez justiça com o assassino e vindicou a justiça do assassinado, e ainda salvou o assassino, e o assassinado olha e vai chamar o cara de irmão. Como Deus vai fazer isso? Olha o impacto da justiça, do evangelho, da salvação, do novo céu, da nova terra. Deus vai equalizar tudo isso, e o cara que foi assassinado vai falar assim: Deus, perfeitamente justo, não teria outro jeito de fazer justiça melhor do que essa. A satisfação dele pela justiça vai ser perfeita. Já imaginou? Nunca. Você entende que nós não conseguimos fazer essa matemática na nossa cabeça. Não conseguimos. Mas a beleza é essa. Graças a Deus que nós não conseguimos. Porque é Ele quem é Deus, não somos nós. Ele que transcende a humanidade. É Ele. Nosso Deus não é humano, apesar de ter se encarnado. Mas Ele transcende e supera a humanidade na sua sabedoria, na sua lógica, na sua justiça, na eternidade. Então, gente, isso é muito belo a gente conseguir entender. Deus vai fazer isso de alguma forma que toda pessoa oprimida por injustiça e o opressor, haverá um equilíbrio justo no final, que os dois lados vão falar assim: não tem como uma justiça mais perfeita que essa. Porque Deus é justo. E Deus orquestra todas as coisas com a sua justiça. E parte do que eu estou falando tem a ver com as perguntas que vêm na cabeça de alguns. Mas se Deus, por que Deus vai deixar o diabo fazer e matar? Porque Deus é justo. Até com o diabo ele é justo. Ele tem autoridade na terra ainda por causa do pecado da humanidade. Ele pode fazer isso. E é justo que ele tenha o direito dele de agir. Deus não vai tirar o direito dele. Só que Deus vai destruir as obras dele por meio da justiça do Cordeiro. E aí ele não tem mais como exigir nada, porque toda a justiça foi cumprida. Todo pecado foi pago. Toda maldição foi levada pelo Cristo. Deus é justo. Então o Apocalipse nos traz essa dimensão muito profunda de que Deus está por trás de tudo isso, e Ele é justo, é perfeito e soberano. Isso deve levar a gente a amar mais ainda o nosso Deus e admirá-lo mais ainda, e falar: Deus, como a nossa cabeça é pequenininha e não te entende. Como a gente não consegue acessar esses pensamentos. Eu estou dando aqui
um pouquinho, né, um insight, vamos dizer assim, para fazer você pensar um pouco, para você ver que eu cheguei até aí, mas você pode ter certeza que eu não consigo chegar à dimensão do que Deus pensa. Porque Deus olha coração, Deus vê motivos, Deus vê intenção, emoções, né, a história, o que acontece, o que não acontece. Deus muda, transforma. A justiça de Deus, ela demanda um monte de coisa e ela foi satisfeita em Cristo. De alguma forma que isso vai trazer justiça cósmica e eterna. É muito além, não é? Você percebe que a vida cristã não é só a gente aceitar Jesus, ficar vindo na igreja para o céu? Gente, a vida cristã é entender a beleza da criação de Deus, da justiça, da alegria, da eternidade, do novo céu, nova terra, novo corpo, nova vida. Social, com certeza. O promotor e o cara criminoso, e os dois adorar Jesus junto. De irmão. Com certeza. Não, de forma alguma. Exatamente. Isso que você está falando é um vislumbre da eternidade. Pequeno. Porque isso aí que você está falando acontece em alguns lugares, né? É um vislumbre da eternidade, é um vislumbre desse povo que Deus salva de qualquer classe social, de qualquer lugar, de qualquer situação e os torna família de Deus, né? E quando a igreja vive isso, a gente antecipa, a gente degusta a eternidade, é uma degustaçãozinha, né? Por isso que na igreja, eu mesmo sou muito contra de igrejas que fazem separação, porque a igreja, né, de algumas coisas assim, uma igreja para essa classe social, uma igreja para essa, não que não possa ter trabalhos específicos para classes sociais diferentes, porque você tem uma linguagem, você tenta alcançar, mas eu acredito que a igreja, ela deve estar com toda a classe social junta, com toda a dimensão de cor, de pele, de tudo, criança, velho, jovem, porque a igreja é uma família de Deus. E nada dessas coisas podem separar a gente. E esse era o problema que estava acontecendo na ceia do Senhor em 1 Coríntios. Se vocês não sabem. Era esse problema que estava, o pecado era contra o corpo de Cristo. Eles estavam dividindo a ceia em classes sociais. É isso que estava acontecendo. Os ricos estavam comendo primeiro e os pobres ficando bêbados, esperando a comida e bebendo demais. Por isso que Paulo fala, uns comem e outros se embriagam. Porque eles estavam separando salas onde as pessoas, o anfitrião da casa, tinha acesso às pessoas ricas da sociedade. Eles eram chamados para um espaço onde tinha serviço das comidas, onde vinha as comidas, e depois o que sobrava ia ser servido para o pessoal do pátio, que eram de classe mais baixa. Enquanto eles esperavam, eles tomavam demais o vinho e se embriagavam. E Paulo falou, Deus não está se agradando disso, nada tem para elogiar o que está acontecendo, então é uma bagunça, vocês estão pecando contra o corpo de Cristo. Esse é o pecado da igreja de Corinto ali na ceia. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. De forma alguma. Por isso eles pecam contra o corpo. Por isso eles estão fazendo o quê? Dividindo o corpo. Fracionando o corpo de Cristo em coisas que Cristo fez com que essas barreiras não existissem. Por isso que lá Paulo fala em outra situação,
Em Cristo não há homem, mulher, nem judeu, nem grego, não tem mais escravo, senhor, todos são um em Cristo, é um corpo agora. Essa é uma das dimensões extraordinárias do Evangelho, quando isso acessa as igrejas de verdade e transforma os nossos relacionamentos, não mais baseado em questões da nossa sociedade mundana, mas baseado no nosso Senhor, no Cristo, no sangue, na ceia. Todo mundo tomando do mesma mesa, comendo do mesmo corpo, do mesmo sangue. É isso que Paulo está ali falando. Cuidado que vocês estão pecando contra o corpo de Cristo, trazendo condenação sobre vocês. A gente usa para pecados morais, não quer dizer que a pessoa não tem que se confessar, mas o pecado ali não está falando de pecados morais. Ele está falando da divisão que estava acontecendo por causa das questões sociais, que estava dividindo o corpo de Cristo. E isso pecava contra o próprio Cristo ali, e Paulo falou, está tudo errado, pode parar com isso. Pode parar. Né? E aí ele pede para cada um se examinar naquilo que estava fazendo. Você está com fome, você come em casa, porque estava uma baderna. A ceia estava uma baderna. As motivações estavam totalmente equivocadas. E as divisões estavam acontecendo. Então Paulo não aceita e fala, não, isso está errado. E ele vem trabalhando depois a questão do corpo de Cristo. A própria carta dos Coríntios ele trabalha o conceito. Né? Então você vê que nós, a igreja, vou terminar aqui já, a gente deixa para a semana que vem a gente fazer os comentários. A igreja que somos nós temos que viver de uma forma que, gente, eu acho que vocês entendem quando eu falo isso, né? Que antecipa o que virá, que seja uma maquete da realidade celestial. É uma maquetezinha, só que é uma maquete viva. Nós somos as plaquinhas sinalizadoras de como o reino de Deus vai acontecer. Por isso que a gente tem que amar um ao outro, perdoar um ao outro, ser família, conviver, viver junto, cultuar junto, porque isso aí é o que vai acontecer na eternidade. Não dividir o corpo de Cristo. Então a gente vira essa maquete, a gente vira essa sinalização para o mundo. Tem uma comunidade de Cristo que vive diferente, que é luz para esse mundo, que se ajuda, eles estão juntos, eles se ajudam, eles se preocupam um com o outro. Não é isso que a nossa igreja, aos pouquinhos nós estamos gerando, Deus está gerando, estamos cuidando mais um ao outro. A gente vê nos PGs o pessoal, né, um cuidando do outro, vendo o pessoal podendo abrir as dificuldades, quando tem, vai ajudar, né? E a gente vê o pessoal, na época que a Thaís estava com bastante dificuldade, como a igreja acolheu eles aí. Agora hoje já foi fazer a cirurgia, né, do Rafael. Então hoje a Simone já mandou um dinheirinho lá para ela tomar um café, que ela não tem. Então um vai cuidando do outro, a gente vai cuidando e vendo tal. Tem gente difícil, sempre tem, né? Mas esse é o negócio. Nós somos uma família que precisa se aperfeiçoar no amor. Não uma família perfeita, porque a gente não está com o novo corpo ainda, né? Perfeito. Então a gente tem as nossas cacas ainda. Mas aí que está a questão: o perdão, o suportar um ao outro, o edificar, o exortar, pisar, né? Chamar na chincha ali, chamar a atenção, porque isso faz parte do ser corpo e família de Deus, tá bom? Isso antecipa, é isso que eu falo, antecipa aquilo que virá na eternidade com perfeição lá. Aqui não, aqui é só uma degustação e uma maquete capenga às vezes, mas que tem que apontar para a eternidade, né? Essa é a nossa vida como igreja, amém?